E aí galera, tudo tranquilo? Professor Igor Moreira novamente com vocês para mais uma aula de dinâmica, mais uma aula sobre o estudo das forças. Hoje nós vamos trabalhar com uma força que causa muita dúvida, causa muito erro em questões, que é a força de atrito. Por quê, professor? Qual o problema da força de atrito? Ela é complicada? Na verdade, a força de atrito ela tem muitos detalhes que você tem que prestar atenção para que acabe não cometendo erros, porque ela vai se comportar de forma diferente em algumas situações. Como assim? Vamos lá, a gente vai investigar isso aqui nessa aula. Primeiro, o que é que eu tenho que saber sobre a força de atrito? Primeira coisa, ela surge do contato entre as rugosidades das superfícies. Como assim rugosidade da superfície? Ora, toda superfície, todo objeto, toda superfície do objeto tem rugosidades, tem altos e baixos, tem reentrâncias, que são as chamadas saliências, vamos colocar dessa forma. É como se você observasse aqui, por exemplo, ó, a superfície desse apagador. Entendeu? Você percebe que ela não é lisa, ela é áspera, ela é cheia de rugosidades. Quando eu apago um quadro como esse aqui e eu esfrego o apagador no quadro, eu estou fazendo com que haja um atrito entre as rugosidades do apagador e as rugosidades do quadro, ok? E isso é o que vai gerar a chamada força de atrito. Beleza. Então, a segunda coisa que você vai deduzir da força de atrito é que ela é sempre oposta ao movimento ou à tendência de movimento. Quer dizer o que também, professor? Que se eu pegar um objeto como um apagador, tá aqui, ó, botei sobre a minha mão. Esse apagador, ele está tentando se mover sobre a minha mão ou para a direita, ou para a esquerda, ou para qualquer lado? Não. Então, sobre a minha mão, não existe tendência de movimento desse apagador. Consequentemente, nesse exato momento, não existe força de atrito atuando sobre ele. A força de atrito só vai aparecer quando tiver ou movimento ou tendência de movimento. E ela vai sempre se opor a esse movimento. Beleza? Tranquilo. Você vai ter dois tipos de atrito: o atrito estático, o atrito cinético. Qual a diferença entre eles, professor? Ora, o atrito estático ele atua em corpos em repouso e tenta evitar que esse corpo se mova. É como você tentar empurrar alguma coisa, você tentar empurrar um carro sozinho e você não conseguir, vamos dizer que o carro não está com o freio de mão puxado, não tem ninguém impedindo, o carro está livre para se mover. Você tenta empurrar ele sozinho e não consegue. Ora, de acordo com a lei da inércia, quando você aplica uma força em um objeto, é para ele se mover. E por que você não conseguiu empurrar o carro sozinho? Porque o atrito estático está impedindo você de mover o carro. Por isso que você não conseguiu fazer ele se mover. E existe o atrito cinético, que atua em corpos que já estão em movimento e tenta fazer eles pararem. Pronto. Isso daí é que é atrito cinético. Então vamos dizer que você já conseguiu fazer o carro se mover. Alguém mais veio lhe ajudar, empurrou junto. Vocês venceram o atrito estático. O carro começou a se mover. Não fica mais fácil de empurrar depois que ele já iniciou o movimento? Como o pessoal fala, já descolou, né? Então, se ele já iniciou o movimento, fica mais fácil se mover. Ué, por quê? Por causa dessa relação aqui, ó. A força de atrito estática é maior do que a força de atrito cinética. Então, isso é uma coisa também que você vai ter que se ligar. É mais difícil fazer um objeto parado começar a se mover por causa do atrito do que modificar o movimento dele depois que ele já está se movendo. É tanto que das marchas do carro, as marchas para a frente, né, as que servem para mover o carro para a frente, a mais forte tem que ser a primeira, que é para vencer justamente o atrito estático. Ok? Beleza? Pronto, vamos lá. Dando sequência, força de atrito
pode ser calculada através dessa fórmula aqui. Não é porque é uma questão de força de atrito, não é porque envolve força de atrito, que obrigatoriamente você vai usar essa fórmula. Não existe isso. Isso é uma possibilidade para você calcular a força de atrito. No caso da força de atrito estática, isso calcula o seu valor máximo. No caso da força de atrito cinética, como ela é constante, isso determina o valor dela também. Maravilha? Show. Então vamos lá. O que é isso aqui? Isso aqui é uma letra grega. O nome dessa letra é Mi. E ela representa o coeficiente de atrito, que a gente vai já explicar o que é. E esse N aqui é a força normal, que nós também já tivemos aula sobre ela aqui. Inclusive eu vou colocar aqui um cardzinho aqui no canto do vídeo para você assistir essa aula caso tenha perdido. Então, você precisa dessas duas coisas para usar essa formulazinha. Aí vem a observação. O coeficiente de atrito depende da rugosidade das superfícies. Por que é que quando você chuta uma bola em uma quadra e depois você chuta a mesma bola com a mesma força em um carpete, você percebe que no carpete ela para mais rápido do que na quadra? Ora, isso acontece justamente porque o coeficiente de atrito do carpete é maior, porque ele tem mais rugosidade do que a superfície da quadra. Professor, tem alguma superfície que não tem rugosidade nenhuma? Não, a superfície sempre tem rugosidade. Só que em algumas questões você vai ter várias e várias vezes a questão dizendo desconsidere o atrito. É só uma forma da questão facilitar as coisas para você, certo? Mas atrito é um negócio que sempre vai existir. Porque é meio estranho chegar para você e dizer o seguinte: o atrito é sempre oposto ao movimento, mas ele é importante também para o movimento porque ele dá aderência às superfícies. Como eu falei na aula sobre terceira lei de Newton, inclusive vou colocar também um cardzinho aqui dessa aula para quem não viu, você quando anda, você empurra o chão para trás e através do atrito o chão lhe empurra para frente. Se não houver aderência entre as superfícies, elas vão deslizar uma sobre a outra e não vai haver movimento. E essa aderência quem dá é o atrito. É por isso que eu preciso de rugosidades, é por isso que eu preciso do coeficiente de atrito. Quando o pneu do carro roda muitos quilômetros e é dito que ele está ficando careca, né? Ele está ficando liso, ele tem que ser substituído por quê? Ora, porque se ele está liso, se ele perdeu as rugosidades, ele vai perdendo o atrito, o carro vai perdendo a aderência com o solo e não consegue mais se mover. As marcas que tem embaixo da sua sandália, do seu tênis, você acha que foi colocado aquelas marcas para quê? Para ficar um calçado fashion? Não, ninguém nem está nem vendo as marcas, está em contato com o chão, chapa. Então essas marcas que tem no seu calçado é para dar aderência, é para ter atrito com o solo. Quando o calçado vai ficando gasto, vai ficando sem essas marcas, sem essas rugosidades, vai perdendo atrito e você percebe que escorrega mais facilmente. Beleza? Então, é essa a ideia que a gente tem que ter. E compreender também a relação entre atrito máximo e atrito atuante em cada situação, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma limpada no quadro e vou mostrar como é que funciona esse caso de atrito máximo e atrito atuante. Já já a gente volta. Ok, voltamos. Temos aqui no quadro um pequeno exemplo que eu vou colocar para a gente ver como é que vai funcionar essa força de atrito. Os valores que eu coloquei nesse exemplo são totalmente arbitrários. Eu escolhi aqui da minha cabeça, entendeu? Ah, vai ser sempre esses valores. Não, são valores que eu escolhi da minha cabeça. Então vamos dizer que no exemplo aqui que eu estou colocando, tem uma caixa sobre o solo. Essa caixa sobre o solo vai produzir duas forças de atrito. A estática valendo 50 newtons e a cinética valendo 45 newtons. Olha aí o que, é que eu acabei de dizer. Cometi um erro. Por quê? Porque não se produz força de atrito até que exista, no mínimo, uma tendência de movimento. Tá, professor, então como foi que você chegou a esses valores aí? Eu cheguei a esses valores
usando essa formulazinha aqui, ó, que nós colocamos no quadro agorinha. Então, essa fórmula vai me dar esses valores de força de atrito, mas não obrigatoriamente o atrito vai ser igual ao que está ali. Não entendi. Vamos lá. Vou tentar puxar a caixa, certo? Apliquei para aqui, ó. Apliquei aqui uma força de 20 newtons. Estou puxando a caixa para a direita. Para onde é que o atrito vai puxar a caixa? Lembre, ele é sempre oposto ao movimento ou à tendência de movimento. Se eu estou puxando a caixa para a direita, a força de atrito obrigatoriamente vai ser para a esquerda. Pronto, tá aí, ó. Mas quanto é que vai ser essa força de atrito, professor? Vai ser o 50 ou vai ser o 45? Nenhum dos dois. Porque isso aqui é o valor máximo que o atrito pode alcançar. Mas se lembre, o interesse do atrito é só manter o objeto parado. Então, se eu estou puxando a caixa com 20 newtons de força, para anular a minha força de 20 newtons, basta que o atrito seja 20 newtons. Mas, professor, o senhor colocou que é 50. 50 é o valor máximo. Ela precisa atingir o valor máximo, a força de atrito precisa atingir o valor máximo para manter o objeto parado? Não precisa. Se eu estou puxando com 20, basta que ele seja 20 e aí eu já consigo manter o objeto parado. Beleza? Então, eu posso afirmar com toda certeza que nessa primeira figura, o objeto se encontra em repouso. Massa? Beleza. Eu vou lá, vou tentar de novo puxar a caixa. Vamos lá, vamos tentar de novo. Agora eu chego aqui, puxei de novo a caixa com a força de 40 newtons, ok? Pergunto, a caixa se move? Bom, se eu puxei para a direita, o atrito vai puxar para a esquerda. E aí, será que eu consigo mover a caixa? Não, não consigo. Porque eu tenho um atrito máximo de 50 newtons. Mas quanto é que vai ser a força de atrito aqui nessa situação? Vai ser 50? Não. Vai ser 45? Não. Vai ser 40. Porque ela tem que ser igual à força que eu apliquei para poder anular a força aplicada por mim. Então, ela só precisa ser igual a 40, ela não precisa chegar ao valor máximo dela. Então, é uma coisa que você tem que ter consciência. O atrito só vai ter o valor o suficiente para manter o objeto parado. Nem sempre ele vai ser dado por aquela fórmula, por esse motivo, ok? Então, beleza. Eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Eu sei que aqui o objeto continua em repouso, ele está parado ainda. Então eu vou tentar puxar de novo, professor. Beleza, vamos lá, vamos tentar de novo. Só que eu vou chegar aqui agora, ó, e vou puxar com uma força de 50 newtons. Eita! E agora? Bom, eu sei que se eu puxei para a direita, vai ter um atrito para a esquerda. E quanto é que vai ser essa força de atrito, professor, para a esquerda? Essa força de atrito vai ser exatamente igual a 50 newtons. Exatamente igual a 50 newtons. Então, perceba o seguinte. Neutralizou a força que eu apliquei. Não neutralizou? Massa, beleza. Mas acabou de alcançar o valor máximo. Você já está quase vencendo o atrito, você chegou no valor máximo dele. Então, você chama essa situação de iminência de movimento. Porque você já fez o atrito ter o valor máximo, ele não consegue passar disso. Mais um pouquinho de força que você colocar, o que é que vai acontecer com o objeto? Ele vai se mover. E é o que eu vou fazer.
Vou chegar bem aqui, ó, e vou aplicar uma força de 60 newtons. Opa! Já sei agora que ele se moveu. Agora eu sei que tem movimento, massa. Agora tem movimento, beleza. Mas deixa de ter força de atrito? Claro que não. Então, se o objeto vai estar se movendo para a direita, está aqui a força de atrito para a esquerda. E ela vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 50? Não, agora ela vai ser igual a 45 newtons. Ué, não entendi por que ela ficou igual a 45 agora. Porque, veja, o objeto já está em movimento. Se ele já está em movimento, o atrito deixou de ser estático e passou a ser cinético. Tá vendo aí como é que funciona a força de atrito? Essa fórmula vai me dar os valores máximos. Mas não obrigatoriamente ele vai ter valor máximo. Vai depender de como o objeto se encontra. Maravilha, tranquilo. Então vamos pegar isso aqui, vamos representar aqui nesse gráfico. Ó. Veja aqui. Aqui é a força que eu vou aplicar, aqui é a força de atrito. Então vamos lá. Conforme eu aumento a minha força, a força de atrito aumenta também. Até que ela alcance o valor máximo dela. Pronto. Então quer dizer o quê? Quer dizer que durante a subida da reta, eu posso dizer que o objeto está em repouso, porque é exatamente a força de atrito acompanhando a minha força e neutralizando ela. E, portanto, o objeto não se move. Quando chegou no valor máximo da força de atrito, que é esse ponto aqui de cima, nós chamamos isso aqui de quê? De iminência de movimento. Não vai caber tudo, eu vou abreviar aqui, não tem o menor problema. Iminência de movimento, você entende? A partir daí, a força de atrito não consegue mais acompanhar a minha. Se eu continuar aumentando minha força, o que é que vai acontecer? O objeto vai se mover. Só que ao se mover, o que acontece com o atrito? Ó? Ele cai. E aí passa a ficar constante. Por quê? Porque a força de atrito cinética é menor do que a força de atrito estática. Então, quando ficar desse jeito, é porque o objeto já está em movimento. Tranquilo, beleza, pronto. É assim que vai se comportar a força de atrito. Você está tentando empurrar alguma coisa, ela está tentando impedir. E você vai aumentando a sua força e ela vai aumentando. Você vai aumentando a sua força e ela vai aumentando. Só que ela tem um limite. Se você aplicar uma força maior do que o limite dela, do que o atrito máximo, o objeto passa a entrar em movimento e automaticamente a força de atrito cai para o que nós chamamos de força de atrito cinética. Maravilha? Tranquilo? Show! Pronto. O que é que a gente vai fazer agora? Colocar em prática. Bora ver duas questõezinhas de força de atrito para ver como é que funciona, ok? Então, a questão já está aparecendo aí para vocês e ela diz o seguinte. O bloco mostrado na figura está em repouso sob a ação da força horizontal F de módulo igual a 10 newtons e da força de atrito entre o bloco e a superfície. Se uma outra força horizontal, aí está F2, de módulo igual a 2 newtons e sentido contrário é aplicada ao bloco, a força resultante sobre o mesmo será. Então, pronto. Ele está aqui, ó. Vamos lá. Olhando aqui para a figura. Tem o antes e tem o depois. No antes, você vai ter o quê? Somente a força F1 sendo aplicada no bloco. No depois, você tem o F1 e o F2. Ele disse que essa força F1 vale 10 newtons. Tanto no início como no final, o F1 vale 10 newtons. E aqui no final nós temos um F2 igual a 2 newtons, ok? Beleza. Ele disse aqui no começo uma coisa muito importante. Disse que o objeto está em repouso
sob a ação de uma força de atrito. Pergunto, para onde é que o F1 está tentando empurrar a caixa? Não está tentando empurrar para a direita? Então, quer dizer que tem uma força de atrito aqui atuando para a esquerda. Você seria capaz de me dizer o valor dessa força de atrito? Claro que é, pelo exemplo que eu acabei de botar aqui no quadro. Ó. Porque se a força de atrito está sendo capaz de anular esse F1, quer dizer que a força de atrito é 10 newtons nessa primeira situação. Beleza? Maravilha? Pronto. Então, com isso, a questão está querendo me dizer o seguinte, a força de atrito pode chegar a 10 newtons sem o menor problema. Beleza. Peguei essa informação, fui aqui para o depois, onde eu tenho o F1 e o F2. Eles estão com o mesmo sentido ou com sentidos opostos? Não, estão com sentidos opostos. Então, quer dizer que vai fazer aqui uma força resultante entre F1 e F2, que vai ser F1 menos F2, de acordo com a regra vetorial. Pronto. Então, quem seria a força resultante? 10 menos 2. A força resultante é 8 newtons. Para onde é que aponta essa força resultante de 8 newtons? Aponta para o lado maior, que no caso é o F1. Pronto. Então, quer dizer que eu vou ter aqui uma força FR igual a 8 newtons. Pergunto, o objeto vai conseguir se mover? Gente, ó, se o FR está tentando empurrar para a direita, vai ter uma força de atrito para a esquerda. Pergunto, esse FR vai conseguir fazer esse objeto se mover? Claro que não. Por quê? Porque se a força de atrito conseguiu anular uma força de 10 newtons, ela consegue anular uma força de 8 newtons? Sim. Então, aqui eu terei uma força de atrito de 8 newtons. Cuidado, cara, cuidado. Porque se você olhar para as opções, vai ter a opção 8. Aí você marca a opção 8 e erra, certo? Não esqueça, não deixou de ter atrito, porque é o mesmo objeto e é a mesma superfície. Só que agora o atrito passou a ser 8. Resumindo, você concordaria comigo que o objeto continua em repouso? Sim ou não? Sim, professor, o objeto continua em repouso. E quanto é que é a força resultante sobre qualquer objeto em repouso? A força resultante sobre qualquer objeto em repouso é zero. Então, na verdade, se você puxar aí a questão, ó, você marcaria a letra A. A força resultante é nula. Tranquilo? Beleza? Pronto. Isso daí é um exemplo de uma situação onde você nem precisa da fórmula da força de atrito. Você trabalha com ela observando as outras forças. Maravilha? Segunda questão aparecendo aí para vocês, e ela diz o seguinte. Nessa figura está representado um bloco de 2 kg sendo pressionado contra a parede por uma força F. O coeficiente de atrito estático entre esses corpos vale 0,5 e o cinético vale 0,3. Considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Se F é igual a 50 newtons, então a reação normal e a força de atrito que atuam sobre o bloco valem respectivamente. Beleza. Observe aqui, ele colocou uma figura nesse esquema, deu todas essas informações aqui para a gente e quer saber quanto é a normal e a força de atrito. Maravilha, vamos analisar aqui a situação. O objeto está parado, apoiado na parede. É como se eu pegasse esse apagador e fizesse aqui, ó, apoiasse ele no quadro. Quem é que não está deixando ele cair? Ora, é você, professor. Não, porque eu estou empurrando ele para lá, para dentro do quadro. Mas a força peso puxa ele para baixo. Se eu sustentasse ele assim, era eu que não estava deixando ele cair. Mas eu estou empurrando ele. Quem não está deixando ele cair é o atrito. É o atrito que não deixa ele cair. Então, observe o seguinte, vamos desenhar as forças.
eu tenho o peso puxando ele para baixo, eu tenho a força de atrito empurrando ele para cima. Por que, professor, que a força de atrito é para cima? Porque ela não é oposta ao movimento ou à tendência de movimento? Ora, a tendência é que o objeto escorregue e desça. Então, a força de atrito vai aplicar nele uma força para cima. E a normal? Ora, a normal é oposta ao apoio. Ele está sendo apoiado na parede, sendo empurrado para a direita. Então, a normal vai agir nele para a esquerda. Pronto. Tá aí. Simples, tranquilo, fácil. Beleza? Então, na verdade, é uma questão que você vai simplesmente observar a situação. Não precisa você fazer muitos cálculos aqui. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. O que é que eu tenho que assegurar para esse objeto não descer? Para não descer, a força de atrito tem que ser igual ao peso. Força de atrito tem que ser igual ao peso. Então, chega aqui e digo, ó, força de atrito é igual a P. Beleza. Força de atrito é igual a quem é o peso? Ora, nós já vimos isso também em outra aula, ó. É massa vezes gravidade. Para quem não lembra, também vou colocar aqui o card dessa aula, hein? Então, a força de atrito vai ser igual a quê? A massa, que é 2, a gravidade, que é 10. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter uma força de atrito igual a 20 newtons. Pronto, tá aí. Essa é a força de atrito. Agora, preste atenção. Eu disse que a força de atrito é igual ao peso para manter esse objeto parado. Então, essa é a força de atrito que eu preciso. Será que eu tenho isso de força de atrito? Vejamos. Como é que eu calculo o atrito máximo? Professor, o atrito máximo é igual a μ vezes a normal. Pronto. Mas eu não tenho o valor da normal. Na verdade, tem. Porque para que ela fique parada também, esse F tem que ser igual a esse N. Ou seja, a normal é igual à força aplicada. Então, a normal é igual a 50 newtons. Pronto, isso aqui já é um valor certo. Não tem como se duvidar dele, porque é uma força de reação ao apoio. E eu sei que a reação é igual à ação, terceira lei de Newton. Vamos ver se eu tenho força de atrito necessária para fazer ele ficar parado? Vamos. Eu vou usar qual dos coeficientes? Esse ou esse? O estático ou o cinético? Ora, eu quero fazer ele ficar parado, então eu vou usar só o estático. Então vamos lá. Força de atrito estática é igual. Coeficiente de atrito estático, 0,5. Vezes força normal, 50. Isso me dá uma força de atrito estática igual a 25 newtons. Aí, professor, nesse momento foi que o senhor acabou de me confundir todo. Aqui você disse que a força de atrito é 20. Aqui você disse que é 25. E aí, qual é o valor mesmo da força de atrito, pelo amor de Deus? Olhe, veja bem, é aí que você vai lembrar da aula. Isso daqui me dá o valor máximo da força de atrito. Ela pode chegar até 25 newtons. Mas como eu preciso que a força de atrito anule o peso, eu só preciso que ela seja igual a 20. Então, isso é o valor máximo que ela pode chegar, mas nessa situação eu precisei que ela assumisse apenas o valor de 20 newtons. Então, a resposta seria força de atrito 20, normal 50. A força de atrito 20 e a normal 50, só que ele quer normal e força de atrito respectivamente. Então, é 50 newtons e 20 newtons, que corresponderia à opção
C. Tranquilo, beleza? Então, gente, isso é a força de atrito. Repare, por isso que ela precisa de tanto cuidado, porque ela é cheia desses detalhezinhos aqui que podem fazer você perder uma questão. Vale a pena dedicar um tempo maior a ela, tranquilo? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? E não percam as nossas próximas aulas sobre dinâmica. Nos vemos na próxima. Valeu!